Bom, boa noite a todos, boa noite ao Santiago, que está fazendo essa gravação pelo Professor Global. E hoje nós vamos dar uma parada nos assuntos mais gerais da física e vamos falar de um personagem, de uma pessoa muito importante, que a gente diz que foi e será sempre uma grande inspiração para toda a física teórica e para toda a física de um modo geral, não só necessariamente a física teórica, que foi o professor Steven Weinberg. Ele morreu agora no dia 23 de julho de 2021, aos 88 anos de idade. Ele é de 33 e morreu agora em 21. E deixou um grande legado em termos de livros, em termos de literatura de artigos, em termos de ideias e grandes intervenções na física teórica, sobretudo na física de partículas elementares e campos. Então, vamos estar celebrando, dando a nossa homenagem à morte desse grande inspirador. E nada mais propício do que fazer essa homenagem no dia de hoje. Hoje é dia 8 de agosto de 2021, domingo. 8 de agosto, o dia do nascimento de uma grande inspiração para o professor Weinberg, que foi o professor Paul Dirac. Então, o professor Dirac nasceu em 8 de agosto de 1902. Então, vamos lembrar o nascimento do professor Dirac, que faria hoje 119 anos, e o nascimento de um e a passagem do outro, que foi o professor Weinberg, que foi no dia 23 de julho. Então, eu estava pensando realmente em organizar com o professor Global uma recorrência, sobre o professor Weinberg, e resolvi, então, aguardar um pouquinho até o dia 8 de agosto, para poder, junto com a passagem do professor Weinberg, lembrar o nascimento do professor Dirac, que foi, sim, uma grande inspiração para o professor Weinberg, que disse repetidas vezes que foi através da leitura dos livros do Dirac, sobretudo o livro de mecânica quântica, que ele se inspirou para fazer a física que ele fez e para seguir a trajetória que ele seguiu. Do ponto de vista das instituições, eu não vou fazer uma biografia do professor Weinberg, porque essa se encontra na Wikipedia, nós podemos encontrar muito material sobre a vida, a biografia dele. Eu vou falar um pouco mais sobre o aspecto profissional dele, a artigografia, a literatura que ele produziu e os momentos em que a intervenção dele na física foi essencial. E também os momentos, assim, as fases que ele foi transitando, ao longo do desenvolvimento da física entre os anos 50 e até recentemente, até 2021. Ele publicou esse ano, antes um pouco de morrer, no mês de abril, ele estava publicando. Então, as passagens institucionais dele foram o bacharelado dele, terminado em 54, na Universidade de Cornell. Em 55, ele passa um ano no Instituto Niels Bohr, em Copenhague, fazendo, digamos assim, o aquecimento para o primeiro ano, que era o primeiro ano de doutorado dele, seria o aquecimento do doutorado dele. 56, 57, ele faz o PhD na Universidade de Princeton, sob a orientação do professor Sam Twyman. E a tese que ele defendeu foi o papel das interações fortes nos processos de decaimento. Então, eram os anos fortes, das interações nucleares fortes, a descoberta, quer dizer, os anos importantes para a estrangueza, os anos importantes para a consolidação da física hadrônica. Então, ele entrou, quer dizer, ele estava fazendo um trabalho que era dentro da corrente principal da física de partículas da época. 57 a 59, ele tem um postdoc na Universidade de Columbia, em Nova York. Depois, 59 a 66, ele se torna um membro, um faculty member da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em seguida, 1966, ele vai como lecturer para a Universidade de Harvard. De 67 a 72, ele fica no MIT. Inclusive, é no MIT, em 67, que ele publica o artigo que deu a ele o Prêmio Nobel de 79, junto com Salam e com Glashow. O famoso artigo dele, Um Modelo de Leptons, que é quando ele dá um significado muito preciso para o campo de Higgs. Nós vamos falar sobre isso oportunamente.
Depois de 73 a 82, ele retorna para a Universidade de Harvard, agora como professor. E, finalmente, em 82, ele se move para a Universidade do Texas, em Austin, e se torna um professor, né, onde depois ele fica emérito e prossegue até o final da sua carreira, até agora, né, em 2021. Então, essas são as instituições por onde o professor Weinberg passou: Cornell, Niels Bohr, Princeton, Columbia, Berkeley, Harvard, MIT e Universidade do Texas. Claro que foi professor visitante em universidades europeias, no Imperial College, ele se moveu bastante, assim, era uma pessoa de muita mobilidade acadêmica, mas as instituições, digamos, os domicílios, né, institucionais dele foram esses aqui. Bom, falar do professor Weinberg, antes de mais nada, nós temos que falar dos seus magníficos livros, né? Antes de falar dos artigos, os livros onde aprendemos e os livros que nos ensinam tantas coisas. Eu estou colocando os livros aqui não em ordem cronológica, estou colocando assim na ordem até da popularidade. Ele tem esse livro, né, The Quantum Theory of Fields, né, que é a teoria quântica dos campos, né, em 2 volumes, que é um livro clássico, né, um livro é um top de linha na área da teoria quântica de campos. O seu excelente livro sobre gravitação e cosmologia, um livro da década de 70, um livro que ele escreveu aos fins de semana, quando ele quis sistematizar o conhecimento dele sobre gravitação e cosmologia. Ele atua depois fortemente na década de 70 em cosmologia. Tem um outro livro que é Cosmologia, um livro de aulas sobre astrofísica, Lectures on Astrophysics, quer dizer, um livro importante, onde ele também, e tudo que o Weinberg faz, ele faz no sentido de ensinar muito bem. Então, quando ele escreve essas aulas sobre astrofísica, ele está nos ensinando muitas coisas, assim, a entrar no campo da astrofísica. O livro dele sobre Lectures on Quantum Mechanics, um dos mais recentes, que é esse Foundations of Modern Physics, Dreams of a Final Theory, esse outro livro, né, A Descoberta das Partículas Subatômicas, o famoso livro dele do início dos anos 70, né, Os Primeiros 3 Minutos, né, um livro popular importantíssimo, falando sobre os primeiros 3 minutos do universo, né, Third Thoughts, também um livro mais divulgativo, Lakeviews, The World and the Universe, também um livro muito interessante, de caráter mais abrangente da ciência. Esse livro, To Explain the World, na verdade, para explicar o mundo, né, e a descoberta da ciência moderna, esse livro está traduzido em português. Facing Up e Glory and Terror. Esse Glory and Terror é um livro onde ele fala da questão da energia nuclear, ele discute os aspectos, inclusive políticos, da energia nuclear. E esse livro dele, de 86, que ele publica junto com Feynman, que é Partículas Elementares e as Leis da Física. Foi uma série de aulas que constituíram esse memorial ao professor Dirac. O Dirac tinha morrido, né, em 84, 2 anos antes, e eles organizam esse evento, Feynman e Weinberg, que eram grandes admiradores do Dirac, organizam esse evento com vários artigos, né, nesse livro chamado Partículas Elementares e as Leis da Física. Então, essa é a obra, né, de livros, né, dos importantes livros do professor Weinberg. Para os estudantes que estão entrando no campo, para os estudantes que não conhecem muito bem o Weinberg, porque o Weinberg era muito popular nos anos 70, claro, anos 60, 70, 80, ainda 90. Os estudantes que entraram mais recentemente, vamos dizer assim, dos anos 2000, já têm um contato menor com o professor Weinberg. Então, é importante lembrar desse grande nome, né, que é eternizado, e vai ser sempre eternizado na área das partículas elementares e dos campos. Então, são livros excelentes. Quem quer aprender realmente um bom livro para gravitação e cosmologia é esse livro aqui do professor Weinberg, Gravitation and Cosmology, é excelente. O livro também de teoria quântica de campos é completo. É um livro que cada um de nós, quando lê, sempre aprende algo. Não é um livro que a gente diz, agora eu guardo porque eu aprendi, não. Cada vez que a gente lê o capítulo 1, o capítulo 2, a gente fortalece alguma compreensão da área e desenvolve uma nova visão da área. É um livro muito impactante.
E os demais livros também, né? O livro de cosmologia dele é excelente, esse livro também de astrofísica. Então, os livros do Weinberg são excelentes. Quem quer aprender um tópico em cima do que ele escreveu, pode pegar o livro que vai aprender muito bem. Bom, e aí vamos falar um pouco dos artigos, as fases na carreira do Weinberg. Então, ele, no inspirehappy.net, a gente consegue identificar 285 registros, entre papers de pesquisa, papers de, vamos dizer, opinião, né? Papers de opinião, de reflexões sobre a sua carreira, a sua visão sobre certos assuntos e livros. Nós encontramos esses 285 registros. Pode ser que haja alguma outra coisa mais perdida, mas eu me baseei mais no inspirehappy.net. E o primeiro artigo dele foi esse artigo de 56, quando ele estava, então, no segundo ano do doutorado dele, que é esse chamado NV Potential in the Lie Model. O modelo de Lie era um modelo solúvel, era um modelo de teoria quântica de campos solúvel, que foi desenvolvido em 1954, e o Weinberg vai fazer uma série de estudos, né, onde esse NV são partículas, são campos, né? São dois campos que aparecem, e ele vai estudar o potencial de interação desses campos nesse modelo de Lie, que era um modelo solúvel, um modelo que seria resolvido sem a necessidade de recorrer ao método perturbativo. Então, era um modelo muito importante da época. E o Weinberg, então, faz esse trabalho, que é o primeiro trabalho que ele publica, vamos dizer, na sua carreira. Aqui o trabalho que derivou da sua tese de doutorado, o papel das interações fortes nos decaimentos, dos processos de decaimento. Então, eram os anos fortes das interações nucleares, né, das interações nucleares fortes e das interações nucleares fracas, e o Weinberg aqui faz um estudo das leis de conservação e da física que se constituía para as interações fortes no final da década de 50. Ainda na década de 50, então, de novo, aqui, esse trabalho aqui, que é a simetria de carga das interações fracas, e esse também trabalho ligado a interações fracas, que é a transformação de muons em elétrons, ou seja, decaimentos do muon. Esse trabalho aqui ele publica em colaboração com Feinberg e Kabir. Então, eram os anos em que o Weinberg estava, vamos dizer assim, no fluxo daquilo que era importante na física de partículas e campos, que eram as interações nucleares fortes e as interações nucleares fracas. Ele, então, já vai ganhando a musculatura, né, que o levou a uma compreensão muito profunda dos processos de interação fraca. Aqui, esse trabalho de 59, ele publica com, então, um ex-orientador de doutorado dele, o Sam Treiman, que é um nome muito importante também, da época da física de partículas, e é um trabalho em que ele vai estudar as correções de natureza eletromagnética para a conservação do spin isotônico. Então, algo muito importante, tanto para a física de interações fortes, quanto para a física de interações fracas. E aqui dois trabalhos de natureza mais geral em teoria quântica de campos, né? O comportamento das teorias quânticas de campo, das amplitudes, o comportamento das seções de choque nos limites de altas energias. Esses trabalhos aqui são muito importantes, inspiraram depois uma série de trabalhos na década de 70 sobre o estudo de comportamento assintótico de seções de choque, amplitudes de espalhamento, que depois acabaram sendo também redimensionados com as teorias chamadas teorias quânticas de campos finitas, que apareceram no final da década de 70 com o advento da supersimetria. Então, são trabalhos de natureza geral, de primeiros princípios em teoria quântica de campos. Quer dizer, são dois trabalhos excelentes para serem usados num curso de teoria quântica de campos. Esse trabalho de 62 dele é um primor. Esse trabalho aqui, Broken Symmetries, né, que é um trabalho que ele publica junto com Goldstone e com Salam. Nessa época, o Weinberg estava no Imperial College. Foi como uma espécie de um pós-doc temporário por Imperial College. E o Salam estava também no Imperial e trabalhando com o Goldstone. Então, eles fazem esse trabalho belíssimo, que é um dos trabalhos mais didáticos que eu considero na área da quebra das simetrias. Apesar de ser publicado como um artigo de pesquisa no Physical Review, de 62, ele é um trabalho extremamente didático. É um trabalho que quem quer aprender sobre mecanismo de quebra espontânea de simetria
pode se remeter a esse artigo como um artigo de base para, a partir daí, evoluir na compreensão do mecanismo das quebras de simetria. Depois, esse trabalho dele de 60... Claro, observe que eu estou seguindo uma cronologia, mas estou pulando trabalhos. Eu não vou falar dos mais de 200 trabalhos. Eu vou falar dos trabalhos que marcaram época. Então, vamos dizer assim, só para eu me colocar aqui. Até esse início dos anos 60, o forte da concentração do Weinberg era na física de interações fortes e fracas. Início da década de 60, ele já começa a generalizar, abrir mais para as teorias quânticas de campo. Depois, aqui, já a quebra da simetria. Por quê? Estamos contextualizando, nós estamos em 62. Então, já são conhecidos os trabalhos do Nambu sobre aquilo que o Nambu chamava de um modelo de supercondutividade para a física de partículas, onde, então, o que está em jogo é a quebra de simetria, a quebra espontânea de simetria. Então, nós estamos em 62, então, esse é o contexto da época, quebra espontânea de simetria. O Salan estava interessado, o Goldstone também, então, o Weinberg já entra nesse movimento, que é um passo anterior aos trabalhos do Higgs, sobre o bóson de Higgs, sobre o campo de Higgs, sobre a quebra de simetrias locais. Não só os trabalhos do Higgs, mas os trabalhos do Braut, Englert, Keeble, né? Então, havia toda uma atividade muito intensa entre 64 e 66, sobre o mecanismo de Higgs. Esse trabalho aqui é um precursor, é um trabalho sobre quebras de simetrias em geral. É um physical review excelente. Aqui, de novo, trabalhos de natureza mais geral em teoria quântica de campos, que é as regras de Feynman para spins arbitrários e depois a regra de Feynman para spins arbitrários, tratando especificamente das partículas de massa nula. Então, são dois trabalhos também muito constitutivos dentro de um curso de teoria quântica de campos. Aqui, vamos já observar aqui o aparecimento da matriz S. Nós estamos em 64. Então, já havia uma movimentação de, digamos assim, de separação da teoria quântica de campos da formulação de matriz S para poder descrever as interações fortes. O que nós temos, então, é que esse período de 63, basicamente de 63 a 69, ele marca muito uma espécie de um exílio da teoria quântica de campos, porque a comunidade adquire o consenso de que, para se descrever as interações fortes, os métodos perturbativos das teorias quânticas de campo não funcionariam, então nós precisaríamos recorrer a um outro tipo de tratamento para poder falar da física de partículas com interações fortes. E aí se recorre ao formalismo do Bootstrap, ao formalismo da matriz S, que então o Weinberg também transita, vamos dizer, é uma questão de eu não diria que é uma moda, mas foi uma grande tendência, foi uma grande atividade que ocupou a física de partículas e campos entre os anos 63 e 70. Nós já falamos em outras palestras nossas, em outros momentos, sobre a recuperação da teoria quântica de campos depois do espalhamento, né, do espalhamento profundamente inelástico no SLAC, quando se chega, né, ao conceito de liberdade assintótica, quando são descobertos os quarks, e aí temos o retorno das teorias quânticas de campos através das teorias de Yang e Mills. Mas nesse momento, então, o Weinberg está interessado também na teoria da matriz S. E aí ele faz trabalhos de primeiros princípios muito interessantes. Esse trabalho é um trabalho muito interessante sobre a derivação do princípio de Gate, da invariância de Gate, do princípio da equivalência a partir da invariância de Lorentz da matriz S. Depois, um outro trabalho interessante em que ele estuda os fótons e os gravitons também na teoria da matriz S. Então, são trabalhos de primeiros princípios, né? A teoria da matriz S, depois, ela sai de novo de cena, mas esses trabalhos são trabalhos fundamentais. Depois, também ainda fótons e gravitons em teoria de perturbação, e aí como se derivar as equações de Maxwell, reconstituir as equações de Maxwell e as equações de Einstein a partir da teoria quântica de campos para fótons e gravitons. É um Physical Review de 65.
Então, Weinberg, nesse período, meados dos anos 60, ele está, vamos voltar aqui, ele está migrando, né? Está transitando entre as quebras de simetria, quer dizer, ele está com um pé na teoria quântica de campos e está com um pé na teoria da matriz S, mostrando sempre que ele estava muito atento à época, ele estava sempre muito contextualizado. Aqui um trabalho importante dele também sobre fótons e gravitons no infravermelho, trabalho de 65. E aqui eu botei grande e amarelo, bem luminoso, porque é o trabalho que deu ao Weinberg, junto com Salan e com Glashow, em 1979, o Prêmio Nobel de Física, né, pela elaboração da teoria eletrofrágil. Esse trabalho do Weinberg se chama Um Modelo de Leptons. É um trabalho de 2 páginas e meia. Então, esse trabalho do Nobel tem 2 páginas e meia. É um Physical Review Letters de 67. Ele publicou já no MIT. A importância desse trabalho é muito grande porque o mecanismo de Higgs vinha sendo estudado a partir de 64, 65, 66, os trabalhos do Higgs, Brout, Englert, o trabalho também do Keeble, o trabalho também do Picasso, né, na Itália. Tinha vários autores, né, envolvidos, né, com a discussão do Hagen também. Então, vários campistas, né, tratando do mecanismo de Higgs. Claro que acabou o crédito ficando com o Higgs, com Brout e com Englert, né? O Keeble também participou muito. Então, havia toda essa movimentação. Mas o Higgs, ele ainda estava, vou dizer, o campo de Higgs estava meio deslocado. Esse trabalho do Weinberg, de 67, tem uma equaçãozinha nesse trabalho, a equação 3. É quando o Weinberg coloca o dublete de Higgs e ele organiza o dublete de Higgs da maneira certa. Ele pega esse dublete, quer dizer, ele encontra a localização do Higgs dentro da teoria eletrofrágil. Então, ele coloca, eu coloquei aqui uma frase meio assim, só para chamar a atenção, que o Higgs andava meio perdido, quer dizer, se sabia sobre o Higgs, mas ainda não se tinha uma ideia clara como colocá-lo naquilo que nós chamamos de teoria eletrofrágil. Então, Weinberg, eu digo, ele coloca o Higgs no lugar certo, na hora certa, porque é quando vem a teoria, quer dizer, a formulação dele para os leptons, e ele diz que a questão a vir seria a questão dos quarks, que é o que o Salan toca, então, no trabalho de 68, que eu vou colocar aqui depois. Então, nesse trabalho, eu gostaria, nesse trabalho do modelo de leptons, né, que é o trabalho de 67 do Weinberg, eu gostaria de chamar a atenção para um dos primeiros parágrafos do artigo, que é quando ele dá a motivação para esse artigo. Então, ele coloca: esta nota descreverá um modelo no qual a simetria entre as interações eletromagnéticas e fracas é quebrada espontaneamente. Então, ele já vinha com um patrimônio cultural que ele tinha sobre quebra espontânea de simetria. E, claro, ele conhecia também os trabalhos da quebra espontânea de simetria local, né, os trabalhos do Higgs, por exemplo. Mas no qual, né, os bósons de Goldstone são supressos, são evitados, introduzindo-se o fóton e, aqui eu juntei tudo, está mal escrito, né, os campos bosônicos intermediários como os campos de gauge. O modelo pode ser renormalizável. Pode ser. Então, na época, não se tinha ainda a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. Aqui está mal escrito, eu vou ter que consertar depois. Então, aqui é and the intermediate boson fields as gauge fields. Esse S aqui está como aqui um resíduo, né? É um lixozinho que eu vou apagar depois. E o modelo pode ser renormalizável. Então, é interessante, né, chamar atenção para um trabalho tão importante. E nesse trabalho ainda não se tinha clara a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. Isso só vem a ser feito depois, em 72, né, com os trabalhos do Jambiage, Bolini, o trabalho do Toft e do Veltman. E também uma outra reflexão no final do paper, né, quer dizer, aquelas reflexões, digamos, as considerações finais, em que ele pergunta: esse modelo é renormalizável? Então, nós geralmente não esperamos, né, teorias de gauge não abelianas serem renormalizáveis se a massa do meson vetorial ou do bóson vetorial não é nula. Então, quer dizer,
teorias não abelianas com campos vetoriais massivos, né, com bósons vetoriais, com os bósons intermediários massivos, não são esperadas apresentarem a propriedade de renormalizabilidade. Mas ele coloca, mas os nossos mesons Zmi e Wmi, quer dizer, o Z0, W+, e W-, recebem a sua massa da quebra espontânea de simetria, e não num termo de massa colocado, vamos dizer, à mão, desde o início. Então, isso, né, o mecanismo de quebra espontânea de simetria, gerando a massa para os bósons vetoriais intermediários, para darem um alcance curto para as interações fracas, era uma expectativa de renormalizabilidade, que, claro, só se vem a confirmar no início dos anos 70, em 73, com os trabalhos, por exemplo, do Brezan, Jean Justin, B.W. Lee, mostrando que quebra espontânea de simetria nas teorias não abelianas, nas teorias de Yang e Mills, mantém a renormalizabilidade. Mas ele levanta essa hipótese de que espera-se que, como as massas provêm de uma quebra espontânea de simetria, que o modelo seja renormalizado. Então, ele fala, de fato, né, o lagrangiano do modelo do qual nós partimos é provavelmente renormalizável, né? Então, a questão é se essa renormalizabilidade é perdida ao se reordenar a teoria de perturbação, que advém da redefinição de campos. Há uma quebra espontânea da simetria, os campos, então, precisam ser deslocados, né, e as perturbações de campo são redefinidas em função do valor esperado no vácuo do campo de Higgs, e isso, ele diz, poderia vir a mexer com a renormalizabilidade, mas era uma questão que depois se esclareceu. Então, aqui a pergunta final. E se esse modelo é renormalizável, o que acontece quando nós o estendemos para incluir os acoplamentos do AMI e do BMI, que são os bósons vetoriais, aos hadrons? Então, aqui ele chama atenção para a introdução, então, da quebra espontânea de simetria na interação com os hadrons, que é o que o Salan, então, vai fazer nesse trabalho de 68. Então, estou colocando aqui os 3 trabalhos, né, que deram o Nobel de 79 pela construção da teoria eletrofraca. O trabalho do Weinberg, de 67, o trabalho do Glashow, de 61, na verdade, o trabalho é do final dos anos 60, de 1960. Eu acho que o trabalho é de dezembro de 1960, mas só é publicado pelo Nuclear Physics em fevereiro ou março de 61. Mas é o trabalho onde Sheldon Glashow, apresenta a simetria SO2, o 1 da teoria eletrofraca. Então, esse trabalho é o trabalho pioneiro. O trabalho do Weinberg trata dos leptons e o trabalho do Salan incorpora leptons e quarks, que é esse trabalho que o Salan apresenta, né, chamado Interações Fracas e Eletromagnéticas, que ele apresenta no simpósio do Nobel de 68. Ele tem essa aula convidada, né, esse invited lecture, no simpósio do Nobel, né, realizado em julho de 68, e é esse trabalho, então, que o indica para o Nobel de 79, junto com o Glashow e com o Weinberg. Então, esse trabalho é muito bonito, esse trabalho é uma fonte de inspiração, né? No período, assim, que eu estava lá em Trieste, né, assim, que a gente tinha a passagem de muitas pessoas conhecidas por lá, que o professor Salan conhecia, em vários momentos eu vi vários físicos, inclusive experimentais do CERN, dizerem que esse trabalho foi uma fonte de inspiração para a física que eles estavam fazendo, ou seja, para a trajetória que eles escolheram seguir dentro da física, muito inspirada por esse belíssimo trabalho do Weinberg. O trabalho, eu acho bonito, o que eu acho bonito desse trabalho é que ele coloca o Higgs no lugar certinho, e aí, digamos assim, a arquitetura da teoria eletrofraca fica bem determinada. Bom, depois ele já entra numa outra fase, que é a fase da quebra da simetria quiral, das realizações não lineares, algo que foi muito importante, e a álgebra de corrente, que foi algo muito importante também na década de 60, para se compreender, né, a física de interações fortes e fracas. Se adotou muito essa formulação chamada formulação da álgebra de corrente, que é uma, digamos assim, uma formulação muito baseada na teoria de grupo e nas relações das simetrias com as amplitudes e com os decaimentos. Então, o Weinberg sempre ligado na questão da simetria.
Aqui ele já começa a fazer uma transição para a cosmologia, e de fato o livro dele, de relatividade e cosmologia, perdão, deixa eu voltar aqui só para localizar bem, o livro de gravitação e cosmologia é um livro que é do início dos anos 70, 72, 73. Então, a gente observa que ele agora está entrando na pesquisa em cosmologia e, com isso, ele lança o livro. Então, aqui ele está falando de temperaturas extremas no universo primordial, problemas importantes na cosmologia. Então, aqui são dois momentos em que o Weinberg já começa, no início dos anos 70, a transitar para a cosmologia. Esse Physical Review Letters dele aqui, sobre temperaturas extremas, é com o Gerson Huang, o famoso Huang do livro de Mecânica Estatística. E esse trabalho aqui de 72, né, que são as massas eletromagnéticas e fracas, é o estudo das correções quânticas, das correções de loop para as massas em teorias com quebra espontânea da simetria. E, nesse caso, a teoria com quebra espontânea da simetria é a teoria eletrofraca. É um Physical Review Letters de 1972, onde ele estuda, então, os aspectos quânticos, né, os aspectos de correção de loop para as relações de massa na teoria eletrofraca. E olha que nós estamos falando de 72, que é quando chega-se à renormalizabilidade das teorias de Young e Mills. Aqui, 73, então, justamente, agora valendo-se, conhecendo os resultados que definiram a renormalizabilidade das teorias de Young e Mills exatas e com quebra espontânea de simetria, ele faz esse trabalho aqui também, que é sensacional. Esse trabalho também é um trabalho extremamente didático, que são os cálculos perturbativos da quebra de simetria. É quando ele define claramente toda a questão, a importância dos chamados gráficos de Tadpole, que marcam, né, a quebra espontânea da simetria, e quando ele dá um procedimento muito claro para a gente poder, inclusive que depois vai gerar a discussão do potencial efetivo, mas é o cálculo perturbativo com quebra espontânea de simetria, mostrando que a cada ordem, em teoria de perturbação, nós temos que reshiftar, redeslocar o campo de Higgs. Então, é um trabalho muito importante no que diz respeito aos aspectos quânticos, às correções de loop em teorias com quebra espontânea da simetria. Aqui, 73, então, de novo, Weinberg sempre dentro da corrente principal. 72, os trabalhos, 72 e 73, os trabalhos que levaram, né, a QCD, né, então, os famosos trabalhos do Gell-Mann, os trabalhos também do Gross, do Wilczek, do Politzer sobre as teorias de Young-Mills para as interações nucleares fortes, e o Weinberg aqui nesse trabalho, nesse Physical Review Letters, ele traz uma contribuição, que faz uma discussão muito interessante importante sobre teorias de gauge não abelianas nas interações fortes, quer dizer, era a questão da época. Aqui também, esse trabalho aqui é um desdobramento desse trabalho anterior, cálculos perturbativos da quebra de simetria, e aqui uma teoria geral, né, para simetrias locais quebradas. Então, aqui é quando ele generaliza, então, estuda, né, os aspectos quânticos, as correções de loop, as teorias também com quebra espontânea de simetria local, mecanismo de Higgs. Esse trabalho aqui é interessantíssimo, né, um trabalho em que ele recebe, é um trabalho em que ele é uma aula, no fundo, é uma lecture que ele dá quando ele recebe um prêmio Oppenheimer, em 1973. É publicado no Science, e eu acho que eu tenho uma frase, alguma coisa que ele fala, lá no final eu vou citar uma frase dele nesse trabalho aqui. Uma frase importante que mostra qual é a postura dele frente à física de partículas elementares e à teoria quântica de campos. Where we are now. Mostrando, quer dizer, qual é a visão em 73 do mundo, né, das leis fundamentais da física. No fundo, ele está discutindo as leis fundamentais da física e a importância da física de partículas elementares e da teoria quântica de campos para a discussão das leis fundamentais da física. Aqui também um trabalho de revisão muito interessante, que ele faz vamos dizer assim, uma retrospectiva até 1974, né? Isso a gente chama aqui de progressos recentes nas teorias de gauge das interações fracas, eletromagnéticas e fortes. É justamente o modelo padrão.
Ano de 74 é o ano que está se consolidando de uma vez por todas na comunidade o modelo padrão, SU3, SU2, 1. Aqui, de novo, o estudo de temperaturas finitas, né, o estudo de teorias quânticas de campo a temperaturas finitas, é uma questão da época, e aqui, inclusive, a Helen Quinn, ela uma pessoa, ela junto com Jack Eve trabalhou muito nessa questão das teorias de campo a temperatura finita, e esse trabalho aqui com o Georgia e com a Helen Quinn é justamente sobre a hierarquia das interações em teorias de gauge unificados. Já se estava falando aqui da unificação, e aí nós temos toda a hierarquia das interações, né? A escala eletromagnética, a escala eletrofraca, depois a escala de grande unificação. Então, já é o Weinberg agora transitando para o mundo das teorias unificadas, para o mundo da grande unificação. Aqui esse trabalho dele é lindíssimo. Esse trabalho aqui é um trabalho muito bom para se ler, inclusive com os estudantes de iniciação científica. A luz como uma partícula fundamental. Está publicado no Physics Today, de 1975. Então, muito interessante aqui, isso aqui praticamente né, eu copiei aqui o abstract do trabalho, desse trabalho que ele discute a questão da luz, olhar a luz, né? Entender a luz como uma partícula fundamental. Então, ele fala aqui da importância, né, de se compreender as partículas elementares, né, o elétron, na época, quer dizer, ele chamava ainda o próton de elementar, o nêutron, né, o quantum de luz, o fóton, o quantum de radiação gravitacional, o gravity, e também, talvez, o neutrino, né. Então, ele fala, nós gostaríamos de saber por que estas partículas têm as propriedades que elas têm. E, portanto, por que o mundo é da maneira que ele é. É um pouco essa questão desse trabalho aqui, o Where We Are Now. Por que a natureza ela é o que se apresenta a nós? Ou então, ele coloca aqui, ou, se você não acredita que os cientistas deveriam perguntar por quê, você pode refrasear, né, a sua questão desse modo, né? O que nós queremos saber ou queremos conhecer, é o conjunto de princípios simples dos quais as propriedades destas partículas e, portanto, tudo que daí decorre possam ser deduzidas. Então, no fundo, o que o Weinberg está querendo falar com esse trabalho aqui, a luz como uma partícula fundamental? Ele quer chegar a uma compreensão das propriedades, dos princípios fundamentais que regem o comportamento das partículas verdadeiramente elementares. Então, é um trabalho de fundamento, um trabalho muito constitutivo, sobretudo para quem está começando a estudar física teórica. Um estudante de iniciação científica, esse trabalho aqui é sensacional, vale a pena ser lido, é um trabalho discursivo, porque foi uma apresentação geral, uma palestra, não foi um seminário, foi mais uma palestra que ele fez quando recebeu o prêmio Oppenheimer. Quer dizer, ele usa um pouco, né, dessa palestra aqui do prêmio Oppenheimer e translada para esse artigo aqui do Physics Today. Aqui é o Weinberg professor. Aqui ele coloca, ó, fenômenos críticos para teóricos de campo. Ou seja, quem faz teoria de campos e quer aprender fenômenos críticos, e quem não é exatamente da área, ele dá essas aulas aqui magníficas, né, na escola de Erit, lá em Trapani, na Sicília, né, que é a tradicional escola do Centro Ettore Majorana, organizado pelo professor Antonino Zichichi, né, e nessas aulas de 76, né, compreensão dos constituintes fundamentais da matéria, o Weinberg dá essa aula aqui, que é, digamos assim, é um curso sobre fenômenos críticos para os teóricos de campo. Então, muito importante esse material, como material pedagógico, a visão de um campista para os fenômenos críticos. Ou seja, uma aula excelente para se colocar num curso de mecânica estatística, né? Justamente uma visão de campos para mecânica estatística, uma visão, vamos dizer assim, mais dentro da área, uma visão menos macroscópica e uma visão mais microscópica, mais fundamentalista da área dos fenômenos críticos. Aqui em 75, o famoso problema 1, problema da anomalia, quer dizer, o problema das anomalias nas teorias de Gauge, nas teorias unificadas, em face da presença dos férmions quirais. Então, esse trabalho do Weinberg também é um trabalho muito constitutivo na discussão do problema 1. Aqui,
esse trabalho que ele faz com Benjamin W. Lee, o B.W. Lee, que foi um físico coreano muito importante dos anos 60 e 70, mas que morreu muito cedo, né, num desastre de automóvel, e nos deixou muito cedo, mas deixou grandes contribuições na questão das teorias de Gauge, na unificação. E esse trabalho o Weinberg faz, né, esse Physical Review Letters, é do Weinberg com o B.W. Lee, né? Então, a teoria de Gauge SU3, das interações eletromagnéticas e fracas. É o modelo padrão depois da quebra espontânea da simetria SU2, né, pelo campo de Higgs. Aqui, um trabalho de uma nova era que o Weinberg abre. Esse trabalho aqui é fundamental. Não é um Physical Review Letters, mas é um Física A, de 1979. Lagrangianos fenomenológicos. É quando Weinberg abre, então, espaço, né? Quer dizer, ele abre uma nova linha de pesquisa mostrando como lidar com teorias não renormalizáveis. Então, a partir daí, o Weinberg desenvolve uma linha nova que vem sendo muito estudada até hoje, quer dizer, que vem sendo usada muitíssimo hoje, inclusive em conexão com física além do modelo padrão, que é a discussão das teorias de campo efetivas, né? Teorias de campos que, então, quer dizer, a visão do Weinberg é que todas as teorias de campos que nós conhecemos, inclusive o modelo padrão, é uma teoria efetiva e que há teorias mais fundamentais. Então, como tratar teorias efetivas, como tratar e como dar um sentido físico a teorias que, inclusive, são não renormalizáveis. Então, é uma nova, esse trabalho aqui é fundamental. O Weinberg aqui está abrindo uma nova direção. É uma direção nova que parte, né, dessa visão que ele nos traz das teorias não renormalizáveis. Como salvar e como tirar boa física de teorias não renormalizáveis. Aqui é o Weinberg entrando na grande unificação, que é o que nós estamos em 79, que é o período forte da unificação, e também na cosmologia, né? A produção cosmológica de bares, porque essa é uma grande questão das teorias grande unificadas, que é a questão da bariogênese. Então, aqui, o Weinberg ligando, né? Quer dizer, estudando o problema da bariogênese de um ponto de vista da cosmologia e entrando em teoria de grande unificação. Então, é um Weinberg que está sempre, estou chamando a atenção isso, aquela pessoa que vai envelhecendo, mas que vai acompanhando o tempo. Ele não se cristalizou naquilo que ele fez de tão importante, por exemplo, o trabalho dele de 67. Ele caminhava, né? Quer dizer, era uma pessoa que se rejuvenescia junto com a física, né? A física vai se rejuvenescendo, vai buscando caminhos, e ele vai abrindo caminhos e elucidando pontos que às vezes estavam não muito claros na literatura. Os papers do Weinberg vinham sempre no sentido de trazer muita luz e também abrir a possibilidade de, através de seus artigos, se poder entrar numa nova área de pesquisa, porque os artigos dele tinham sempre um caráter muito didático. Por mais de fronteira que fossem, não perdia o aspecto, assim, ele cuidava muito do aspecto de se fazer compreender. Aqui, então, um trabalho que marca, né, quer dizer, que é a continuação dos lagrangianos fenomenológicos, que é esse trabalho aqui das teorias de Gauge efetivas, de 1980, e aqui é um Weinberg entrando na supersimetria. Supersimetria nas energias usuais, nas energias ordinárias, as massas e as leis de conservação. Esse trabalho é de 82. Quando é que o Weinberg entra na supersimetria? A supersimetria inicia-se em 1973, no Ocidente. Na ex-União Soviética, em 71. No Ocidente, na Europa, a partir de 73. Né? E o Weinberg entra em 82, que é quando os americanos começam a adotar a supersimetria a partir do Edward Witten. O Witten traz, vamos dizer assim, ele populariza a supersimetria nos Estados Unidos. E então aqui o Weinberg adota a supersimetria já em 82. Esse trabalho é muito interessante porque ele tenta fazer essa conexão da supersimetria, como ele vê a possibilidade de conectar a supersimetria, que é uma simetria das altas energias, como trazer essa simetria para o mundo das energias ordinárias, dos aceleradores disponíveis. Então, mas é um trabalho em que o Weinberg entra na supersimetria a partir de 82, que é quando, né, já disse, estou repetindo apenas, quando o Witten lança, vamos dizer assim, ele populariza a supersimetria nos Estados Unidos. Então, onde que a supersimetria é quebrada? Esse trabalho aqui é um trabalho também que ele discute a quebra da supersimetria, que era o que o Witten vinha discutindo, né, já desde 81,
inclusive buscando critérios topológicos, né, para discutir a quebra da supersimetria, e aqui o outro trabalho do Weinberg, em Physical Review Letters, que eram os vínculos cosmológicos para a escala de quebra de Susy, da supersimetria. Então, não era fácil, nessa época, publicar um Physical Review Letters nessa área. Então, é um trabalho muito importante, foi um trabalho muito discutido, né, para poder virar um Physical Review Letters, que é justamente a conexão, então, o Weinberg usando resultados cosmológicos para se estudar escalas de quebra da supersimetria. Aqui, eu vou estar colocando dois trabalhos que não são do Weinberg, mas que contextualizam o que o Weinberg vai fazer a partir daqui, que eram os anos em que estavam iniciando as teorias de Kaluza-Klein. Quer dizer, a redescoberta das teorias de Kaluza-Klein através das chamadas supergravidades de Kaluza-Klein, início dos anos 80. Quando aparece a supergravidade n igual a 8, para as supergravidades, as supersimetrias estendidas, super Yang-Mills n igual a 2, super Yang-Mills n igual a 4 e supergravidade n igual a 8. E aí tem toda uma movimentação muito intensa das chamadas Kaluza-Klein supergravities entre 1979 e 1984. E aí Appelquist e Alan Chodos lançam esse trabalho aqui, que é o estudo das teorias de Kaluza-Klein do ponto de vista, quer dizer, a Kaluza-Klein quântica, quer dizer, a dinâmica quântica das teorias de Kaluza-Klein. Quer dizer, as teorias de Kaluza-Klein, elas fazem redução dimensional, e aí aqui o papel das correções quânticas no processo de redução dimensional. E esse trabalho aqui do Appelquist também, que é um trabalho importante da instabilidade quântica do processo de redução dimensional. Então, esses dois trabalhos aqui motivam fortemente o Weinberg a entrar, então, na linha das teorias de Kaluza-Klein. Então, o Weinberg agora, a partir dessa motivação dos trabalhos do Appelquist e do Chodos, ele entra nas teorias de Kaluza-Klein. Tem esse trabalho aqui lindíssimo dele, que é como obter cargas a partir das dimensões extras. E aqui, esse trabalho que muito, vamos dizer, dentro da área das teorias de Kaluza-Klein, é um trabalho praticamente imortalizado. É um trabalho dele com o Philippe Candelas, que foi seu estudante de doutorado, né, o famoso Candelas, e é um trabalho em que eles estudam justamente a compactificação de 10 e de 11 dimensões para 4 dimensões, mostrando que de 10 dimensões para 4, as 6 dimensões internas, né, que formam uma espécie de uma superesfera 6-dimensional, como a partir dessa redução dimensional ele vai calcular os acoplamentos de gate. Então, é um trabalho muito importante dentro de toda a atividade que se desenvolveu sobre as teorias de Kaluza-Klein, sobretudo até 1984, quando houve a primeira revolução das teorias de cordas. Então, é um trabalho muito importante que marca também uma posição de esclarecimentos, né, do Weinberg na discussão dos processos quânticos envolvidos no mecanismo de redução dimensional. É um trabalho de 84 com o Candelas. Candelas, né, inclusive, depois ficou bastante conhecido pelos trabalhos que seguiu nessa linha aí. Então, esse trabalho aqui também foi da American Physical Society, da seção de partículas e campos, na Conferência de Santa Fé, de 1984, que é a unificação através de dimensões mais altas. Então, é o Weinberg na teoria de Kaluza-Klein, é o Weinberg nas dimensões extras. Aqui, esse Physics Report sobre escalas de energia, é um trabalho muito importante. É um trabalho de 84 que vale muito a pena ser estudado num curso de teoria quântica de campos ou até mesmo num curso de física de partículas, porque o Weinberg vai fazer uma discussão muito interessante sobre como entender e como tratar as escalas de energia, né, na física de partículas elementares e campos. Então, é um Physics Reports, né, de 84. Então, é quando o Weinberg está realmente muito envolvido com a discussão da unificação e da grande unificação, que ele inicia aqui em 79, supersimetria e Kaluza-Klein. Aqui, de novo, Weinberg faz esse Physics Letters aqui também muito interessante, que ele vai estudar a conexão entre spin estatística, causalidade, antipartículas em dimensões mais altas. Quer dizer, toda a discussão do que a gente conhece bem claramente em 4 dimensões, ele traz essa discussão para o mundo, né, de altas dimensões, para as altas dimensionalidades.
Aqui, 85, né, na divisão de partículas e campos da American Physical Society, nessa conferência aqui de 85, o Weinberg entrando nas teorias de corda, correções radiativas nas teorias de cordas. Então, é o Weinberg acompanhando. Então, ele evolui junto. Kaluza-Klein Supergravity, em 1984, dá lugar às teorias de cordas em 84 e 85, e o Weinberg caminha junto. Então, sempre aquela mentalidade do eterno pós-doc, né? Aquela pessoa que já era um prêmio Nobel, mas que mantém aquela postura do pós-doc, que está sempre tentando se renovar junto com a física. Esse trabalho aqui dele de 86, supercondutividade para, vamos dizer assim, particulistas, né? Teórico, particular theories, as pessoas que trabalham com física de partículas. Por que isso em 86? Porque justamente os trabalhos que apareceram em 85 e 86 sobre teorias sobre a supercondutividade a altas temperaturas finitas, né? Então, von Klitzing, então, quer dizer, os trabalhos de supercondutividade que deram, inclusive, o Nobel, me parece que foi o Nobel de 85 ou de 86, doutores a High-TC. E aí, o Weinberg também acompanhando essa novidade, supercondutividade a altas temperaturas, a temperaturas críticas altas, né? Então, ele faz um trabalho didático, né? Progression Theoretical Physics, vamos dizer assim, de trazer a discussão da supercondutividade para a física de partículas, retomando a discussão de Nambu do início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60. Aqui o Weinberg cosmólogo, tratando do problema da constante cosmológica, é um trabalho muito importante dele, um trabalho muito completo, que é publicado no Reviews of Modern Physics, de 89, sobre o problema da constante cosmológica. Aqui um problema, também uma questão, assim, no Annals of Physics, né? Alguns testes que ele propõe para mecânica quântica. Aqui, digamos, a relação entre Higgs, os acoplamentos de Higgs e o problema do momento de dipolo elétrico do nêutron, que é um problema muito sério na QCD, ligado à discussão do chamado CP forte, né? A quebra do CP forte, que está ligada ao baixíssimo momento de dipolo elétrico do nêutron. Então, a compreensão desse problema do baixíssimo momento de dipolo elétrico do nêutron, que é o chamado problema do CP forte, né, Strong CP Violation, o Weinberg faz essa discussão, dá um Physical Review Letters, ligando essa discussão a, digamos, a uma troca, né, a termos de troca de Higgs, né, mais robustos. Aqui um trabalho de postura, que aí já é um trabalho de um Weinberg mais historiador e filósofo da ciência, que é mudando atitudes e aqui é the standard model, não tem esse S aqui não, é o modelo padrão. Então, a mudança de atitudes frente ao modelo padrão, que ele publicou nesse simpósio internacional de história da física de partículas, esse encontro se chamou a Aurora do modelo padrão. É um trabalho de 92. Então, é um trabalho interessante, porque é um trabalho de postura, é um trabalho, assim, mais filosófico, é um Weinberg mais filosófico aqui. Aqui, voltando àquele trabalho dele, né, de teorias efetivas, estão perguntando se teorias de Gauge não renormalizáveis podem ser renormalizáveis. Então, é um trabalho interessante sobre teorias efetivas e o sentido que se pode dar a uma teoria que não é renormalizável. Aqui, de novo, o Weinberg filosófico, né? Aqui eu escrevi errado, é theory. O que é a teoria quântica de campos e o que nós pensávamos que ela é, ou que ela fosse. Então, essa aqui também está publicado nos archives, né, de 97, né, o REP-TH 9702027, que é um trabalho assim, de reexame, né, de examinar o papel, o que é finalmente uma boa teoria quântica de campos, tá? Que é uma conferência sobre, vamos dizer assim, um exame histórico e filosófico, é um exame histórico e reflexões filosóficas sobre os fundamentos da teoria quântica de campos. Está publicado, então, nesse REP-TH. Aqui um Scientific American muito interessante também, desafiador, né? Será que nós teremos uma física unificada
até 2050, quer dizer, nós esperamos que até 2050 nós tenhamos uma grande redução na emissão de carbono, né? Esperamos ter um meio ambiente mais limpo, né? Mais organizado até 2050 e também esperamos ter uma física unificada. Então, é um trabalho interessante que é excelente para um estudante principiante de iniciação científica, está publicado no Scientific American 281. Aqui, digamos, a construção do modelo padrão também é um trabalho reflexivo, é um trabalho histórico, né, publicado no European Journal of Physics, EPJC, e esse trabalho da Nature também é a pergunta, será que existe uma teoria completa, uma teoria de tudo, né? Que é esse trabalho aqui dele da Nature. Também vale a pena ser lido em geral. Aqui ele faz uma reflexão sobre também as teorias efetivas, que é o que ele lançou em 1979, então aqui já seriam praticamente 30 anos, né, das teorias efetivas, e aqui, em comemoração aos 100 anos, né, do experimento de Rutherford, que foi de 1911, a descoberta do núcleo atômico por Rutherford, ele faz esse trabalho também ótimo para estudante de iniciação científica e para todos nós, em geral, um trabalho assim que você vê o pensamento desse grande físico sobre a física de partículas, desde Rutherford até o LHC. Aqui o Weinberg já falando dos tetaquarks, então tetraquarks, pentaquarks, né, que é uma questão muito atual, recém-descobertos, né, também no LHC, tem descobertas de tetaquarks e pentaquarks desde 2010 até agora vem sendo descobertos, e aqui esse essay na verdade é de 2017, porque são 50, na verdade, praticamente, 1900, o trabalho dele é de 67, então esse trabalho aqui são 50 anos, exatamente, 50 anos do trabalho, o modelo de leptons do Weinberg. Ele faz esse ensaio que é meio século de modelo padrão. É um trabalho de 2018, publicado no Physical Review Letters. Aqui é o Weinberg entrando na onda das ondas gravitacionais, né? Cuja descoberta foi anunciada em 2016. Então, o Weinberg aqui trabalhando, né, ondas gravitacionais produzidas em fontes distantes. E 2020, nós estamos falando de 2020, um ano atrás, né, partículas sem massa, partículas de massa nula em dimensões mais altas, um Physical Review, publicado aqui nesse archive, né, 2020, mês de outubro, né, está no REP-TH, e aqui eu colocaria o trabalho final, trabalho dele desse ano, sobre o desenvolvimento da teoria de campos efetiva, que é justamente essa área da qual ele foi o pioneiro e ele foi o criador. Está publicado também no European Physical Journal H, seção H, não seção C, e está publicado nos archives agora em 2021. Foi publicado no mês de janeiro de 2021. É o trabalho final do Weinberg, né? E aqui, naquele trabalho que eu falei lá do Science, né, o Where We Are Now, quando ele recebe o prêmio Oppenheimer, ele fala, estou cortando a frase, mas ela não está descontextualizada. Quem quiser ler o paper, né, vai encontrar exatamente essa frase que eu estou citando aqui, que ele fala, na área das partículas elementares e dos campos, e também, talvez, da cosmologia, que nós iremos encontrar as máximas leis da natureza. Aqueles poucos princípios simples e gerais que determinam por que a natureza é da maneira que ela é, ou da maneira que ela se apresenta. Então, aqui é o Weinberg, justificando a importância da física de partículas elementares e de campos, também da cosmologia, na busca das leis fundamentais da natureza, ou seja, na tentativa de se compreender por que a natureza é aquilo que se apresenta a nós. Então, acho que isso aqui mostra bem por que o envolvimento, né, de toda uma vida com a física de partículas elementares e campos e com a cosmologia. O Weinberg trabalhou fortemente em cosmologia, dimensões extras, supergravidade, teoria de cordas, né? Quer dizer, ele sempre buscando, no fundo, a compreensão das leis fundamentais da natureza. Então, aqui eu acho que é uma reflexão interessante, dos 50 anos do paper dele, tem esse artigo, está publicado no CERN Courrier, do dia 13 de outubro
de 2017. O artigo dele é do dia 17 de outubro de 1967. E esse artigo dele, essa conversa com o professor Weinberg, até o título do artigo no CERN Curie é Model Physicist, né? Quer dizer, um físico modelo, né? E nesse trabalho aqui ele faz uma reflexão sobre os 50 anos, né, passados a partir do seu trabalho fundamental, o modelo de Leptons, que foi um dos trabalhos, né, um dos 3 trabalhos constitutivos da teoria eletrofrágil. Então, aqui eu termino, né, lembrando, então, o professor global, né, nós do professor global, nós do CBPF, né, da nossa chamada República do Diraquistão, e agora, né, estou sabendo por um estudante de física da UFRJ, o João Otávio Coni, que é um estudante de graduação, acho que o João Otávio está no 5º período, que ele deu uma ideia interessantíssima, né? Quer dizer, lá na UFRJ ele está chamando de Jurassic Park, né? Fazendo a brincadeirinha com o Jurassic Park. Então, no CBPF, nós temos a República do Diraquistão, e o João Otávio, né, com os colegas dele de graduação lá na UFRJ, no Instituto de Física, estão fundando o Jurassic Park. Então, seja o Jurassic Park, a República do Diraquistão, CBPF e Professor Global, nós estamos aqui prestando, né, a nossa simples, trazendo a nossa simples lembrança para esse grande inspirador de todos os teóricos de campos, físicos de partícula, cosmólogos, relativistas, teóricos dessas últimas 5 décadas, né? Todos inspirados fortemente pelo professor Weinberg, seus livros, seus artigos e suas reflexões. Então, no dia 23 de julho, nós tivemos a passagem do professor Weinberg, e hoje, no dia 8 de agosto de 2021, nós celebramos os 119 anos do nascimento do professor Dirac, grande inspirador do professor Weinberg. Então, o nascimento e a morte, né? Os fatos da vida. Todos nós nascemos e todos nós vamos morrer. Então, estamos deixando aqui o nascimento do Dirac e a passagem do professor Weinberg, com todas as suas inesquecíveis contribuições e inspirações. Uma pessoa, provavelmente ele tinha dimensão de quanto ele inspirou as pessoas, né, os físicos, mundo afora. Então, essa é a homenagem nossa do professor global, do Diraquistão, do CBPF, do Jurassic Park da UFRJ e, em geral, né, de todos nós da comunidade física, a passagem desse grande professor, Steven Weinberg. Então, eu queria agradecer ao Santiago aí por mais essa noite de domingo de gravações e dar o meu até logo aqui, e até breve, né, nós estaremos voltando com outras discussões que estamos organizando, né, no site do Professor Global. Boa noite a todos e até breve.